Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Que a gente precisa entender que quando nós permanecemos na rebeldia, a ira de Deus permanece com relação a nossas vidas. Nós não usufruímos daquilo que Deus nos concedeu. Por meio de Cristo, nós temos o perdão do pecado, a nossa justificação, a nossa santificação. Por meio dele, nós somos apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis na presença de nosso Deus. Mas, e se não obedecermos? Se não submetermos a Cristo? Se não nos submetermos à vontade dele, fazendo aquilo que ele nos chama para fazer e viver, de maneira que a gente seja o ser humano que ele planejou? Quando não fazemos isso, nós permanecemos debaixo da ira de Deus. Não se trata da religiosidade que possamos desempenhar, mas de uma maneira de pensar e de viver neste mundo. Somos chamados para vivermos como Cristo. Nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Nós recebemos um novo coração. Nós recebemos da mente de Cristo. Somos feitos à imagem de Cristo. Nós somos coparticipantes da natureza divina, capacitados para rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo como agrada a Deus. Toda a obra de Cristo foi para que nós pudéssemos ser livres. Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser comprados e resgatados das trevas e transportados para o reino de Deus para proclamarmos as suas virtudes. Mas o que acontece se nós não nos submetemos a Cristo? A condenação permanece sobre nós, e nós permanecemos debaixo da ira de Deus. Nós estamos mortos, separados dele e da sua vida. Ele revelou o seu amor quando enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos, ao crer nele, termos da vida eterna, termos da salvação. A vida eterna está justamente em conhecer o Pai e conhecer a Jesus Cristo. À medida que nos submetemos, compreendemos a sua vontade, que temos o discernimento do seu querer e que abandonamos as obras das trevas, nós vivemos por fé, somos justificados pela fé e andamos na vontade de Deus. Lá em João 3, 35 e 36, Jesus diz e afirma: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A submissão a Cristo Jesus como Salvador e Senhor é o que nos conduz à vida eterna e que nos livra da ira de Deus. Se não fizermos isso, nós estamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Não se trata da nossa religiosidade, mas se trata de nos submetermos e de crermos na obra que ele realizou. A nossa salvação não depende do que nós podemos fazer, mas de crermos em Cristo, que ele nos salvou e que somos salvos pela fé. É obra de Deus, é graça de Deus revelada. A fé ela não provém de nós, mas das promessas que foram nos concedidas. Palavras proferidas por Deus com relação a nós. Nós cremos e nos submetemos e vivemos segundo a vontade do Pai. Por que nós precisamos fazer as obras? Por que nós precisamos fazer boas obras? Por que precisamos proclamar as virtudes de Deus, revelar nas nossas relações as virtudes de Deus? Porque é através disso que expressamos a salvação recebida. Nós não fazemos para alcançar alguma coisa, mas para revelarmos quem somos. Boas obras. Andar segundo as virtudes de Deus é que faz com que expressemos que conhecemos a Deus. Não existe outra maneira. Santificamos não para ver a Deus, mas para que Deus seja visto por meio de nossas vidas e assim as pessoas tenham a oportunidade de crer e de se submeter a Cristo, pois devemos ser como cartas vivas, como o bom perfume de Cristo que revela a fragrância do seu conhecimento. É isto que a gente precisa entender.
Quando eu me mantenho rebelde, ou seja, quando eu não me submeto a Cristo, não me submeto em obedecer e viver a sua vontade, sobre nós permanece a ira de Deus. Nós não entendemos e nem compreendemos nada, por mais religioso que nós possamos ser, pois não se trata de fazermos o que nós achamos que precisamos fazer ou o que devemos fazer para agradar a Deus, pois não é disto que trata o reino de Deus. O reino de Deus se trata de nos submetermos a Cristo, de crermos nele e de vivermos segundo a sua vontade. Pois o Pai entregou todas as coisas em sua mão para que pudesse restabelecer todas as coisas e assim nós pudéssemos viver na presença de Deus, honrando e glorificando o seu nome, não rebeldes, mas andando segundo a motivação que ele nos chama para viver, nos submetendo à sua vontade para andarmos neste mundo como Cristo, sendo seus imitadores. Que a gente possa entender estas coisas, buscar todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento da sua vontade e assim nos submetermos e honrarmos o seu nome, glorificarmos o seu nome e sermos instrumento de justiça e expressão da sua graça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.